Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um episódio aqui na Gamebook Guild, da Guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E foi a vossa escolha, não só a tua, mas a vossa escolha há 2 semanas que permitiram que o livro desta quinzena fosse abordado. E o livro é Spellbreaker. Este venceu contra o Howl of the Werewolf e eu posso dizer, ok, pessoalmente eu prefiro o Howl of the Werewolf, mas é mais por causa do próprio setting, e também por causa da própria história, e também por causa da jogabilidade. Ou seja, basicamente por causa de tudo. Não estou a dizer que o Spellbreaker seja mau, muito pelo contrário, o Spellbreaker é um muito bom livro, mas a nível de dificuldade, este é muito, muito mais difícil. Não considero que seja o mais difícil ou até mesmo dos mais difíceis da coleção. No entanto, sendo um livro do Jonathan Green e o primeiro livro que ele lançou na Fighting Fantasy, este livro é capaz de ser um bocadinho desafiante demais para, principalmente para quem está a começar ou para quem apenas leu alguns livros da coleção. Portanto, eu acho que isto é mais avançado, mesmo tendo sido escrito por alguém que na altura ainda estava também a dar os seus primeiros passos na concepção deste tipo de literatura. Como todos nós sabemos, e eu falo aqui bastante no canal deste autor, do Jonathan Green, ele depois evoluiu imenso para outros trabalhos que ele fez. Ele continua a escrever para a Fighting Fantasy. Ele depois, embora este livro, atenção, este livro esta edição é da Wizard, que foi lançado em 2003, penso eu, vou só confirmar aqui. Vou só confirmar. Não, não, foi em 2007. Peço imensa desculpa. Foi em 2007. No entanto, a primeira publicação, o primeiro lançamento de Spellbreaker foi em 1993 pela Puffin. Portanto, existe uma versão diferente deste livro. Não é uma versão, é a versão da Puffin. Depois, quando os direitos da Fighting Fantasy foram para a Wizard, muitos deles tiveram direito a capas novas, a uma revisão de texto. Portanto, este foi um dos que teve esse tratamento especial. Portanto, Spellbreaker foi um desses livros, e depois também o Jonathan Green depois acabou por escrever outros livros, como por exemplo o Knights of Doom, Bloodbones, Stormslayer, Night of the Necromancer e por aí fora. E também o Howl of the Werewolf. Portanto, aqui esta competição foi muito bem equilibrada entre dois livros. Um que eu foi o meu favorito por causa de o Howl of the Werewolf, é o meu favorito dos dois, por causa do próprio setting, das regras, da história, e também porque é um bocadinho mais fácil do que este, mas também porque é uma aventura, embora tenha mais referências, acaba por não ser uma aventura tão longa. Eu pelo menos não senti isso. O que acontece aqui no Spellbreaker é que também não é uma aventura longa por si só, e nós notamos isso ao reparar no mapa. Quando nós olhamos para o mapa, mesmo que nós não saibamos por onde nós vamos partir, nós conseguimos perceber que existem aqui vários caminhos e tendo em conta que isto não é um mundo aberto e nós não andamos para trás e para a frente, nós andamos sempre para a frente, nós podemos escolher um destes caminhos e depois, claro, a história vai-se alterando, não é? A história vai-se modificando consoante depois as nossas escolhas posteriores. E aqui o Spellbreaker faz-me lembrar muito livros como o Dead of Night ou mesmo a Lenda dos Cavaleiros das Trevas, porque tem uma estrutura muito idêntica. Nós vemos no mapa que para nós chegarmos ao ponto final, nós temos vários caminhos e depois nós escolhemos um, ou escolhemos, depois noutra instância escolhemos o outro. Não existe um caminho certo, no entanto, as nossas ações têm que ser as mais corretas para nós conseguirmos chegar ao fim com sucesso. Será que eu consegui chegar ao fim de Spellbreaker? Ok, como eu disse no início, este livro é difícil, portanto eu não consegui chegar ao fim, mas isto também só demonstra o grau de dificuldade que o Jonathan Green coloca nos seus próprios livros. O que é que eu posso dizer em relação, em relação a essa questão do nível de dificuldade? Não que em questão de lutas este livro seja muito difícil. Muitos dos inimigos têm
uma skill de 7, 8, enfrentei um com 10, mas não foi até ao fim, foi até um certo ponto. Por isso, a nível de lutas, a nível de gameplay, não foi muito difícil. No entanto, a dificuldade aqui estava no facto de que eu, para conseguir superar uma determinada parte do jogo, eu precisava de ter um determinado objeto. E eu não tinha. E por causa disso acabei por perder. E não foi assim muito longe do meu objetivo. Basicamente, e se nós formos aqui ao mapa, nós começamos a aventura aqui em Racine Abbey, na abadia de Racine, e o nosso objetivo é chegar aqui embaixo a Claybury. E a minha aventura levou-me até Tallow. Portanto, não foi, não foi, foi faltou um bocadinho assim, como se costumava dizer, para chegar até aquele momento, mas mesmo assim não havia garantias de que eu conseguisse chegar realmente até ao fim, porque este livro é de facto desafiante, justo. Não considero este livro até dos mais difíceis do Jonathan Green. Eu já joguei, por exemplo, Blood Bones, que para mim é mais difícil. Mas Spellbreaker continua a ser um livro bastante complicado e bastante desafiante. Do que é que se trata então este livro? Nós somos basicamente um aventureiro e durante uma tempestade nós encontramos, enquanto nós estamos a tentar, quando nós estamos a tentar encontrar algum abrigo, nós encontramos um estranho que nos ajuda, dá-nos esse abrigo e acaba depois por ir connosco até esta abadia, a abadia do Racine. Pelo caminho nós somos atacados por zombies, não é? Somos atacados por monstros, não é zombies, é demónios, porque há um tema comum aqui nesta zona daquilo que nós vemos aqui, principalmente Spellbreaker e Knights of Doom, também acontece isso. E também muito recentemente isso aconteceu também com outro livro também, penso eu, do Jonathan Green. Envolve aqui demónios nesta zona de Titan aqui, que é o velho mundo, que é este continente que é desenvolvido por outros autores que não o Steve Jackson e o Ian Livingstone. O Steve Jackson chegou a escrever a série Sorcery nesse setting, mas outros acabaram por pegar nesse continente e desenvolver as suas próprias aventuras, como o Jonathan Green, Stephen Hand e outros. E então, nós quando somos atacados por demónios, nós vamos refugiar-nos na abadia de Racine. No entanto, a pessoa que está connosco, este estranho que nos ajudou, afinal não se revela ser assim tão boa pessoa. E ele aproveita o facto de que está lá dentro para roubar um artefacto incrivelmente perigoso, bastante poderoso e perigoso. O Black Grimoire, ou seja, o Grimório Negro, um livro de feitiços proibido que, segundo os monges desta abadia, eh, quer utilizar para trazer de volta uma criatura demoníaca, que eu acredito que seja esta criatura da capa. E eu vou dizer, já agora aqui um à parte, tem sido muito difícil tirar fotos deste livro com uma capa tão escura como esta. É um bocadinho difícil, é preciso, mesmo com alguns truques de luz, não parece ser muito claro. Eu tenho que aproximar aqui para vocês verem que isto é um demónio a sair daquilo que é considerado, não é? Aquilo que é que se chama a Casket of Shadows, que é onde este demónio vai ser ressuscitado graças ao poder do Black Grimoire. E o que acontece é que este homem que nós encontramos, chamado Nazek, foge para Crowford e é o nosso objetivo ir atrás dele e é assim que começa a nossa aventura. E basicamente é isto, nós podemos escolher entre os vários caminhos, no entanto, nós ainda vamos para... o caminho ainda é bastante linear ao início, porque depois nós saímos aqui de Racine Abbey e depois vamos aqui para Hallows Well, onde nós até podemos ter alguma aventura, nós podemos acompanhar um grupo de peregrinos e isso depois também pode nos ajudar a conseguir um bocadinho mais de dinheiro, pelo menos foi isso que me aconteceu. E depois, a partir daqui, nós podemos divergir para
entre os dois caminhos principais desta aventura. E basicamente é isso. Depois, dependendo dos caminhos que nós fizermos, as localizações para onde nós estamos estão a ser assoladas ou por demónios ou por bruxas, porque também existe esta parte das bruxas. Portanto, nós chegamos, por exemplo, a uma cidade e, e uma mulher está prestes a ser queimada na fogueira porque acreditam que ela é uma bruxa. Portanto, existe também esta associação com a queima das bruxas que também chegou a haver aqui na nossa história. E também existem outras criaturas que nós enfrentamos pelo caminho. Por exemplo, há uma parte aqui, e penso eu que é em Dritham, ou é em Dritham ou é em Musuk. Eu segui este caminho aqui. Portanto, ou é em Dritham ou é em Musuk, é que os aldeões estão com um problema no poço. Há um verme gigante lá dentro e nós temos que saber lidar com isso. E a história, por acaso, pergunta-nos se nós queremos ir já imediatamente para o poço ou se nós queremos ir ter com uma bruxa que aparentemente é a causadora deste problema. E o ideal é mesmo ir ter com ela porque ela tem duas. Nós, depois de a derrotarmos, e não é uma coisa assim muito, muito grande, não é um evento assim muito extenso. Depois de nós a derrotarmos, nós podemos obter duas cabaças, uma com a letra G, outra com a letra S. E nós temos depois, quando nós encontramos com este verme gigante, existe a possibilidade de nós atirarmos com uma destas cabaças a este verme. E depois uma de duas coisas pode acontecer. Uma dá-nos um final mau, a outra dá-nos a possibilidade de derrotarmos este verme gigante sem sequer termos de o derrotar. Outra situação que acontece, por exemplo, quando nós chegamos, e agora aqui é que eu me lembrei mesmo, nós chegamos a Dritham, portanto, o episódio com o verme é em Musuk. Portanto, quando nós chegamos a Dritham, os aldeões fecham-se nas casas, não por nossa causa, mas por causa de uma criatura que aparece lá uma vez por mês e os aterroriza de certa forma, e nós podemos ou ficar escondidos numa das casas, não é? Numa casa que, pronto, para onde nos deixam entrar, ou então nós vamos partir para saber o que é afinal esta criatura. E nós podemos, assim que nós a encontramos, nós podemos ou atacá-la ou esperar para ver o que acontece. E eu posso dizer, eu escolhi esta segunda opção e posso dizer que fiquei contente com o resultado. Embora, pronto, o próprio resultado não influenciou depois mais tarde, porque quando eu cheguei a Tello, eu perdi. Portanto, não houve uma possibilidade de eu poder utilizar os itens que eu obtive nesse encontro com essa criatura em Druidham. E isso é o que é mais frustrante, quando nós obtemos estes objetos, esperamos ansiosamente de os utilizar no futuro e depois acabamos por não os utilizar verdadeiramente. Portanto, é um bocadinho frustrante quando nós perdemos nestas aventuras sem nós conseguirmos perceber qual é o verdadeiro uso destes objetos, mas pronto, esta é que é a magia dos livros-jogos. Umas vezes conseguimos terminar a bem, outras vezes conseguimos não terminar, ou melhor, não conseguimos terminar. Hum, o que é que eu posso dizer mais em relação a este livro? Em relação às regras, existe uma regra nova, existe uma pontuação nova que é a pontuação de fé. E não é propriamente uma pontuação inédita. Nós já vimos isso em livros como A Maldição do Vampiro, repetida também na Vingança do Vampiro, e Spellbreaker também tem uma pontuação de fé que começa com zero e depois, mediante os objetos que nós adquirirmos, e existem objetos que nós podemos comprar e que aumentam a nossa fé, porque são objetos sagrados, nós podemos depois aumentar essa pontuação. Mas lá está, não houve muitas oportunidades para testar a minha fé. Mas basicamente os testes eram muito simples, que era basicamente a rolagem de um dado e depois comparar com a nossa pontuação de fé. É quase como um teste de perícia ou um teste de sorte, só que em vez de utilizar dois dados, utilizava-se um. O que faz sentido, porque a nossa pontuação, pelo menos naquele momento, a minha pontuação de fé era muito, muito pequena. Mas depois lá está. Praticamente eu esqueci-me que essa pontuação existia à medida que eu ia
avançando na aventura. Depois acabou por se tornar uma coisa muito mais genérica, porque não existem outras pontuações, não existem outras regras. Portanto, era somente à volta daquelas três regras da perícia, força e sorte, e tive mais testes de sorte do que propriamente testes de fé. Eh, Lá está. Howl of the Werewolf, e agora pronto, vou pegar aqui no exemplo, usa uma pontuação diferente, mas nós sentimos que essa pontuação é utilizada mais vezes e isso depois também influencia a nossa personagem de uma maneira mais direta ao longo da aventura. Spellbreaker usa esta componente da fé, mas eu acredito que seja uma componente muito mais utilizada já perto do fim. E eu acho que é isso que peca um bocado. Talvez se eu tivesse ido por um outro caminho, esta pontuação teria sido mais utilizada, ou teria sido mais alterada, mas pronto, daquilo que eu utilizei, daquilo que eu vivi e daquilo nesta aventura, o uso da fé foi usado de uma maneira bastante aceitável. Em relação a ilustrações, que é algo que eu não tenho falado muito, e eu já no vídeo anterior eu admiti isso, mas as ilustrações são da mão de Alan Langford e são ilustrações até bastante atmosféricas e muito boas, muito detalhadas. Eu estava habituado a ver o Martin McKenna nas ilustrações dos livros que se passam no Velho Mundo, mas o Alan Langford não está nada atrás e consegue nos entregar boas ilustrações com um ótimo detalhe, com uma ótima expressão das personagens. Ora, aqui está. Este é um dos momentos que eu encontrei. Portanto, como podem ver, está aqui uma excelente representação daquilo que nós estávamos, daquilo que a nossa personagem estava a viver. Existem aqui estes momentos, e agora que nós chegamos a esta ilustração, e eu cheguei aqui, hum, a dificuldade deste livro está muito na questão, como eu disse há pouco, de não termos o objeto certo. Não propriamente nos próprios, não propriamente nos combates em si, mas também no uso daqueles objetos, ou no facto de nós termos ou não um determinado objeto naquele momento. E se nós não o tivermos, não existe uma alternativa para nós sairmos desta situação. Mas, em duas alturas, foi-me apresentado dois enigmas. E tendo em conta o nível de dificuldade que o Jonathan Green coloca nestes livros, os dois enigmas foram incrivelmente fáceis de solucionar. O primeiro enigma era basicamente nós sabermos a resposta a uma. Pronto, era sabermos a resposta e convertermos a palavra dessa resposta em números e depois somá-los e ir para o sítio certo. O segundo enigma era uma conta matemática, mas uma conta incrivelmente simples, muito simples. Eu fui pela lógica mais simples, a pensar que ia ser a resposta errada, e era a resposta certa. É uma conta mesmo muito simples. Se vocês estiverem neste enigma, que é o enigma desta ilustração que eu vos mostrei agora, destas bruxas, façam exatamente aquilo que a vossa, o vosso cérebro vos disser para fazer. A primeira conta que vos vier à cabeça, façam-na, porque faz sentido. É isso mesmo que vocês têm que fazer. No outro enigma, que é o primeiro, que é um bocadinho antes, e isto acontece se a nossa personagem for presa, nós temos que saber nós temos que saber a palavra, mas ao contrário do que acontece em muitos outros livros, que nos apresenta assim um exemplo de uma cifra sobre como é que nós devemos converter as letras dessa palavra em números, por exemplo, A1, B2, C3, D4, E5 e depois por aí fora. Aqui isso não nos é entregue e diz-nos que nós temos de converter as letras consoante a posição delas no alfabeto, converter as letras em números consoante a posição delas no alfabeto. Isso pode ser um bocadinho confuso. Para quem não está habituado a esta conversão, pode ser um bocadinho confuso. Para mim não foi, mas se não houver esta cifra, se não houver uma cifra ou um exemplo entre parênteses, que é algo que acontecia nos outros livros, isto pode levar a alguma confusão. Portanto, lá está. É um ponto de melhoria que depois, mais tarde, acabou por não ser implementado mais tarde. Ou seja, esta confusão depois não foi mais implementada em outros livros do Jonathan Green.
pronto, não há muito mais a dizer em relação a este livro. Eu tenho muita pena que não o tenha conseguido chegar ao fim, mas eu também não tive muito tempo para o jogar. Eu gostava de pegar mais neste livro, gostava de o pegar mais vezes. Não é a primeira vez que eu pego neste livro, atenção, mas também não é a primeira vez que eu não consigo chegar ao fim. Portanto, é um bocadinho. Ele é desafiante, mas não desafiante no sentido em que as batalhas são muito longas ou são muito difíceis. É quase um difícil do género Ian Livingstone. Só que o Ian Livingstone costumava ter aquela shopping list muito grande, muitos itens que nós precisávamos obter, aquele caminho específico. Aqui não, aqui dá-nos a liberdade de escolha, dá-nos a liberdade de seguir o caminho que nós quisermos, mas nós temos que ter cuidado porque nós precisamos mesmo de um determinado item, eh, e isso é um bocadinho difícil de obter. Mas pronto, a própria história em si está muito bem construída, as descrições também são bastante vívidas, temos aqui parágrafos longos, com bastante história, com bastante world building, personagens também muito interessantes, existe diálogo também, às vezes a nossa personagem fala, o que não é muito comum nós vermos nestes livros, portanto, Spellbreaker é um bom livro, eu não o recomendo para quem está a começar, portanto, eu recomendo mesmo livros mais simples, mas depois, se vocês querem uma história um bocadinho mais rica, um bocadinho mais completa, um, e um setting muito diferente daquilo que nós estamos habituados a ver em Fighting Fantasy, que nós estamos muito habituados a ver a Lancia, este livro é muito, muito bom e eu recomendo não só este livro como outros do Jonathan Green, que nós começamos a notar uma evolução na qualidade da escrita e uma evolução na forma justa como ele cria os próprios livros. E é assim, eu posso dizer que Spellbreaker é difícil, mas agora há um outro livro que eu não falei aqui, que ainda é muito difícil e é considerado implacável, que é A Maldição da Múmia. A Maldição da Múmia é incrivelmente difícil. Eu acho que é dos mais difíceis, e se não for o mais difícil que o Jonathan Green alguma vez escreveu na Fighting Fantasy. Portanto, pode ser que eu regresse a esse livro um dia, mas não será para agora. Portanto, meus caros, eu espero que tenham gostado. Vai haver uma questão aqui que é, eh, no dia de hoje eu não vou colocar uma escolha, mas isso vai ser explicado no próximo vídeo. E o próximo vídeo, se vocês repararem aqui no livro, o próximo vídeo vai sair depois da manhã, vai ser o último vídeo da saga Kai de Lone Wolf, portanto eu vou abordar aqui o Shadow on the Sand, e vai ser aí que eu vou revelar algumas novidades em relação ao canal. Como vocês podem reparar, quem está a acompanhar o Instagram, não tem havido muitas stories ultimamente. Isto é porque está a haver uma reestruturação. Há algumas coisas que eu tenho feito, eu tenho estado a fazer nos últimos dias, uma forma de tornar a comunidade um bocadinho mais ativa. Portanto, é algo que eu estou aqui a criar, algo em que eu estou a trabalhar, e eu pretendo nas próximas semanas dar um bocadinho mais de atenção a outros livros, dar um bocadinho mais de atenção aos vídeos do meu livro-jogo, que eu também tenho estado a trabalhar paralelamente, e regressar aos gameplays de Fabled Lands. Portanto, eu posso dizer que vamos fazer uma pausa, na minha experiência nas Aventuras Fantásticas, para começar a pegar noutros livros. Isto é Game Book Guild, portanto, o objetivo aqui é trazer mais livros-jogos e não só nos focarmos nas Aventuras Fantásticas, nem em Lobo Solitário. Por isso eu vou aproveitar esta semana para fechar ligeiramente este capítulo destes dois vídeos, destas duas franquias de livros, e e começar a abordar outros temas. Portanto, este foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam o canal. Cliquem no sino para continuar a receber notificações em relação sobre os vídeos que eu vou lançando aqui na Game Book Guild. E eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo, que será daqui a 2 dias. Até à próxima.